Dia a todos que estão ao vivo aqui com a gente no Repensar as Infâncias. É um programa da Brincaê, em que a gente abre esse espaço para poder pensar mais, ampliar nosso olhar, ampliar nossa escuta sobre tudo aquilo que prevê um movimento positivo pelas infâncias. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, convido que vocês nos acompanhem pelas redes sociais também, nosso Instagram, Somos Brincaê, e vai ser um prazer ter vocês perto da gente, acompanhando a nossa programação. O Repensar as Infâncias, ele vem para trazer pessoas aqui muito especiais, que a gente encontra aí pelos movimentos da vida, pelos trânsitos da vida, e consegue parar um tempinho, reservar um tempinho para compartilhar com vocês aquilo que tem movimentado os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Então, hoje nós temos uma edição especial, porque pela primeira vez o nosso programa recebe 2 convidadas. Até agora vocês estavam vendo um convidado aqui e hoje a gente está com 2 pessoas que toparam vir aqui e a gente está com o coração cheio de gratidão. E a gente vai falar de um tema muito sensível, muito necessário. Vamos falar sobre a campanha Maio Furta Cor e principalmente sobre o que significa cuidar da saúde mental de quem cuida das nossas infâncias. Então, vocês já viram que o tema é ardido, né, gente? Não é nada fácil a gente pensar e falar sobre isso, mas é urgente falarmos sobre isso. Então, as nossas convidadas que estão aqui são a Vanderlúcia da Silva, ela é fundadora da Impact2, integrante do movimento Impacta CWB, do Catalyst 2030 Brasil e é participante ativa da campanha Maio Furta Cor. E também a Débora Sanches, psicóloga, psicanalista, mãe, especialista em perinatalidade e parentalidade e é a coordenadora da campanha Maio Furta Cor. Queridas, gratidão enorme pelo aceite do convite. É uma alegria, né, a gente poder trazer esse tema que a gente viveu aí no último mês, né, pra gente ampliar pelas ondas do rádio, pelas ondas de quem nos escuta, né, e poder também ouvir o que as pessoas querem conversar com a gente, porque o nosso programa, né, prevê isso também, que a gente possa escutar o que os nossos ouvintes, os nossos participantes que estão ao vivo com a gente aqui na Habla FM possam participar aqui. Então, para começar, meninas, eu vou começar perguntando para Débora. Que adulto é você na relação com as infâncias, para você começar a contar para o público aqui quem é você? Bom, eu estava te falando que essa pergunta estava ecoando aqui dentro de mim, né? E eu acho que é sobre isso. Eu sou muito convocada, né? Mas sou muito convocada quando me tornei mãe mesmo. Porque eu acho que eu tive uma infância, assim, de brincar, de muito brincar. Moleca, assim, tem uma música, né, do Palavra Cantada, que fala da menina moleca, assim. Então, super me identifico. Do brincar, do bola, da brincadeira na rua. E teve um momento que eu acho que na minha fase jovem, assim, adolescente, eu fui me distanciando da criança. Eu cheguei a pensar na faculdade em fazer psicologia escolar, porque eu achava que eu ia trabalhar com isso, com crianças, com a parte de desenvolvimento, assim, teve um momento que me cativou. Mas, de novo, eu me afasto e eu só volto quando eu me torno mãe. E quando eu me torno mãe, vem uma avalanche. Eu acho que dá para dizer. Uma avalanche. Eu acho que esse termo é perfeito. Avalanche. Vem uma avalanche. E uma avalanche de... Enquanto eu crio essas meninas, e que são meninas, e que me convocam por ser meninas, porque isso diz muito de quem eu sou, do meu trabalho, do trabalho com mulheres, de como que... Da psicanálise com mulheres, da psicologia com mulheres, do ser mulher, do me entender mulher, do me entender mãe e do ser mãe de meninas, assim. Então, é muito atravessado pelo feminino, pelo que eu entendo, de como eu me entendo também e como eu entendo esse mundo para elas, sabe? E do que elas
de como, dentro do meu microcosmos, que é a minha família, minha relação com as minhas filhas, eu posso fazer uma transformação aqui, sabe? De dentro para fora, assim, dessa minha família para fora. Então, eu acho que tem algo, assim, de uma esperança. Eu acho que até um esperançar mesmo do Paulo Freire, assim, que não é só me sentir resignada, mas é de me colocar em ação. E fazer parte da campanha também é um lugar em que eu acredito, em que eu esperanço, em que eu trago e sempre que eu posso, elas estão junto comigo, assim, né? Então elas têm a camisetinha todo ano que tem elas querem, ai mamãe, a gente também quer, né? Então já teve a roxa, elas têm a roxa, teve a verde, elas têm a verde, aí tem a branca, eu não tenho a branca, elas têm a branca, porque elas sempre estão juntas e elas estão, né, no evento que a gente teve na 15, elas estavam lá distribuindo bexiga e falando para as pessoas, vocês já conhecem a campanha Maia Furtacor e tal. Então, é um lugar, assim, que eu entendo a potência e a potência do cuidado, assim. Eu acho que me convoca desse lugar. Então, quando eu penso em como que eu sou, sabe, adulta em relação à infância, sobre cuidar delas, a potência que é cuidar delas, e todos os atravessamentos que existem nesse cuidado, e também quer cuidar de mim. Eu hoje, enquanto mãe, e eu, a criança que eu fui. É uma coisa assim, por isso que eu digo que é uma avalanche. Eu não consigo, sabe, pensar numa coisa só. Para mim é muita coisa que vem. Então, bom, falando bem livremente, é isso e tudo isso. É assim. tudo isso, né? De uma complexidade que a gente não consegue trazer para as palavras, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai tentando elaborar essas definições, essas conceituações, não são desse lugar, né? De se definir algo. É algo que nos atravessa tanto, que é processual, né? Que é difícil até a gente, né, chegar a esse movimento, né? De concluir algo, que é algo sempre aberto, né? E Vanderlúcia, agora você, minha querida, conta pra gente que adulta é você na relação com as infâncias. Adorei a pergunta. Quero agradecer o convite e quero agradecer essa pergunta, porque se apresentar dessa maneira é uma novidade para mim, né? E eu tô achando muito interessante. E quando você fez essa pergunta, eu fiquei pensando muito que adulta sou eu em relação a isso. E não tem como a gente não voltar para a infância e parar para pensar, opa, né? Como foi a minha infância e o que eu estou reproduzindo ou o que eu trouxe dela para o meu dia a dia. E eu fui uma criança que tive a oportunidade de brincar muito. Brincar ao ar livre, brincar muito, muito mesmo. E eu trouxe isso na minha essência. Então, quando eu começo a lembrar a minha caminhada, eu vejo que eu brinquei por muito tempo, né? Era criança que brincava de boneca até os 15 anos. Claro que era uma outra época também, mas eu brincava muito de boneca, de carrinho de correr, de polícia e ladrão, que era uma brincadeira muito comum na época, enfim, diversos tipos de brincadeiras, coletivas e brincadeiras individuais também. Muito dessas brincadeiras reproduzindo o que eu queria ser como adulto ou testando modelos, né? Deixa eu brincar de ser professora, deixa eu brincar de ser médica, enfim. Eu tive uma infância muito repleta dessas oportunidades. Eu tinha tempo e eu tinha uma família que entendia que isso era importante, então eu podia manifestar isso. E eu trouxe isso para a minha vida juvenil e trouxe isso para a minha vida adulta. Em que sentido? Sempre que possível, eu encontrava um tempo para brincar. Claro que daí as brincadeiras não são as mesmas, mas encontrar com os amigos para jogar, para fazer um esporte, para interagir, né? Então, eu sempre mantive isso no meu cotidiano. E aí, quando eu me tornei mãe, o que eu mais almejava era esse momento com o meu filho. No caso, hoje, o meu filho ele já é um adolescente, já tem 15 anos, mas na infância dele foram os momentos que nós estivemos mais unidos, foram os momentos de brincar, que era prazeroso para ele, e eu transformava isso não num momento de obrigação, eu tenho que brincar com meu filho para ele desenvolver determinada habilidade. Eu proporcionei para ele a mesma lógica que eu tinha quando criança. É brincar pelo prazer de brincar e de se descobrir na brincadeira.
E isso foi muito bacana. Eu sonhava com isso, até tenho um pouco de frustração. Puxa, a gente podia ter brincado um pouco mais. Porque era realmente gostoso. E aí você ia observando o desenvolvimento dele e eu ia me desenvolvendo junto nas brincadeiras, né? Então, tem aquela fase que eles colocam um carrinho atrás do outro. E daí eu também brincava disso e eu também achava legal e eu também observava. Então, para mim, foi muito rico. E eu acho que isso fortaleceu a minha crença do quanto a brincadeira é importante também como adulto, né? De trazer isso para o meu dia a dia. Conforme ele foi crescendo, as brincadeiras foram mudando e a gente foi evoluindo junto, né? Sabe aquele saudosismo que a gente tem de brincadeira de quando é bem pequenininho, de montar o castelinho e tal? Passei por isso de novo, foi ótimo. Fui evoluindo com ele para outras fases e outros momentos. E hoje eu percebo que a gente ainda brinca, mas a gente brinca mais com brincadeiras voltadas à idade dele, né? A jogos e até mesmo a conversas de idealizar futuro, enfim. E isso tudo eu acho que fortalece a adulta que eu sou e que, inclusive, me fortalece como mãe. Porque um dos temas que a gente fala muito na campanha é a saúde mental materna. E a gente sabe dos inúmeros desafios que a gente tem como mãe para dar conta do dia a dia, para dar conta de cuidar do filho, enfim. E esses momentos com meu filho valorizam todo o esforço ou toda a dificuldade que a gente tem para os outros momentos mais difíceis, né? Que é organizar a agenda, que é correr atrás dos momentos que fica doente, que precisa de algum apoio. Que eu acho que se eu não tivesse esses momentos saudáveis com ele, talvez eu estivesse mais enfraquecida ainda e estivesse sofrendo mais esse processo. Então, quando eu penso pela minha história, eu acho que isso me salvou de estar mais exausta, mais cansada e mais desgastada. Não quero dizer com isso, ou idealizar, que o fato de você conseguir brincar livremente com o teu filho tira todos os outros pesos, porque não tira. Mas no meu caso, me ajudou muito. E eu acho que isso foi extremamente importante também para eu conseguir desenvolver uma relação de afeto com meu filho mais fortalecida. Porque a gente sabe que tem idades que são mais difíceis e na adolescência isso acontece. Sim. E eu acho que o que contribui para que a gente consiga passar por esses desafios da adolescência é o que a gente construiu brincando, né? Mais do que ensinando a usar o copo, foi brincando mesmo que a gente foi desenvolvendo essa relação. Tá tudo certo? Tá tudo resolvido? Não! Gente, tem perrengue todo acontece, dia, né? Toda semana acontecem coisas, mas a gente tem essa conexão profunda vinda lá desse momento. Então, eu entendo que isso me determinou não só como pessoa, porque eu levo isso para a minha vida como algo importante, ter esses momentos, mas também me determinou como mãe. E me salvou em muitos sentidos de não ficar só com a carga pesada. Né? E, claro, um abraço é bom, um beijinho do filho, um momento do banho é prazeroso. Tudo isso é fantástico também. Sim. Tudo isso também nos conecta. Mas a brincadeira nos conecta de uma maneira diferente. E eu senti que isso fortaleceu muito a nossa relação. E eu fiquei bem feliz com essa pergunta, porque eu nunca parei para pensar com esse nível de profundidade e nem para pensar o quanto ela ainda está presente nas nossas vidas, mesmo ele com 15 anos de idade. A gente tende a ir se afastando desse lugar, né, do brincar, porque, né, no senso comum fica aquela ideia que brincar é coisa de criança, né? Então a gente vai se tornando adulto ou os nossos filhos vão deixando de ser as crianças pequenas e, né, é tomado pelo dia a dia, né, desse apressamento das coisas, né, dessa necessidade de produtividade, e aí vai se desconectando, né, e se deslocando para um outro lugar que muitas vezes nos dá a falsa ideia de que a gente não tá brincando, né? Mas aí, quando a gente pensa, né, o brincar como isso mais profundo, não da ação em si acontecendo, né, enquanto a gente tá com a nossa criança, enquanto as crianças estão por elas próprias, né, brincando, e a gente vai, né, aprofundando essas camadas do que o brincar representa na nossa constituição humana, na nossa constituição como sujeito, até vai dando esses calafriozinhos, né, e essa gostosura de pensar, né, o que é brincar e o que o brincar movimenta em todos nós enquanto seres humanos, né? E aí, Wanderlúcia, quando você traz, né,
essa reflexão, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? De que o fato, né, de você se abrir para esse estar junto no brincar. E que também não é uma obrigatoriedade, nem todas as mães têm essa vontade, esse desejo, né? Eu sou mais a mãe contemplativa do brincar, eu não sou a mãe ativa no brincar, né? E aí eu vou construindo, né, o meu lugar de maternidade de um jeito diferente, Sim. mas é um jeito que é meu, né? Diferente desse jeito, né, que você traz. E aí, desse fortalecimento de vínculo, né? A ponto de que hoje você consegue enxergar essa relação do quanto foi prazeroso, impactante esse brincar e o fortalecimento do vínculo que trouxe uma certa leveza, né? Sem a gente romantizar, né? Mas uma certa leveza para esse maternar diário, porque o vínculo tá fortalecido, é de uma preciosidade, né? Porque é desse lugar, né? A gente, vamos entrar mais profundamente aqui no tema da nossa conversa, né? Pensar na saúde mental materna, que é o grande desejo, né? O objetivo da campanha Maio Furtacor. Depois vocês explicam, né? Porque deve ter muitas pessoas que não conhecem, né? Assim como eu própria descobri há pouco tempo. Mas a gente... fazer essas conexões, né, entre o cuidado da infância e o cuidado das mães que cuidam dessas infâncias, não tem como dissociar isso, né? Exato. É algo que está intrinsecamente ligado. E aí a gente, né, então falar de infâncias, tem que falar de mães, tem que falar, né, de políticas públicas, tem que falar de tudo, na verdade, né? Mas eu queria então que, Débora, você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, porque maio foi um mês de muitas mobilizações pelo país todo, né? Com a campanha Maio Furtacor. E você pode contar pra gente como nasceu esse movimento, por que ele é tão importante, o que ele tem representado na vida de tantas mães e mulheres, né? Nesses últimos anos que a campanha tá ativa. Isso. A campanha, então, ela tem 5 anos, né? Até todo ano tem um grupo das representantes nacionais, assim, e tem um encontro virtual. E nesse encontro, uma das coordenadoras trouxe, né, que a campanha virou uma criança, que com 5 anos, né, anda, brinca, tá aí experimentando o mundo. Eu tive contato com a campanha num primeiro momento enquanto mãe, porque fui uma mãe de pandemia, né? E acho que você também. Né, Dani? Então, quando a pandemia chega... Ali no início de 2020, eu tinha 2 meninas pequenas, né? Tinha a Rebeca de 3 e a Lavínia não tinha 1 ano ainda. E naquela condição de isolamento social, na condição de não ter escola, na condição de uma insegurança, inclusive de trabalho, insegurança sobre a vida. Eu lembro de uma jornada que eu fazia que a facilitadora disse assim, nossa, a gente não consegue confiar mais no ar que a gente respira, né? Porque a coisa era tão... Como confiar nesse mundo e como pensar em sobreviver a isso. E ela traz, com toda essa ausência de rede de apoio, do social, com essas famílias, né? Dentro ali, algumas... em situação mais privilegiada, outras nem tanto, porque a gente sabe que os índices, por exemplo, de mulheres no mercado de trabalho foram reduzidos drasticamente. Porque como que você primeiro que os trabalhos não puderam se tornar todos home office, né? A gente não tem isso. O medo e a crise que se instaurou, as mulheres foram demitidas e ficaram em situação de vulnerabilidade emocional e social e financeira e tudo mais. E dando conta de tudo isso, uma pessoa só. Né? Então, eu me vi nesse lugar, né? Eu estava me preparando, assim, pensando, nossa, a Lavínia já vai para 1 ano, então eu vou fazer uma pós, eu vou voltar a trabalhar, que eu tinha me afastado do mercado de trabalho quando a Rebeca nasceu. E veio a pandemia. E aí eu me senti assim num puerpério eterno, numa coisa. Nunca passava. Nunca mais, assim, uma sensação muito gigante de um puerpério eterno, sem previsão de passar. E a campanha, nesse momento que ela nasce, ela surge, né? Com as mulheres e as crianças em situação de sofrimento mesmo. Porque, sim, várias pesquisas vão mostrando, né, que emocionalmente as mulheres e as crianças foram as mais afetadas e atingidas. E aí, aqui em Curitiba, 2 mulheres, né, a Patrícia Piper, que é psiquiatra, e a Nicole Amorim, que é psicóloga, parceiras de trabalho, idealizam,
né, o Maio Furtacor, a partir das suas vivências, a partir delas enquanto mães e a partir da escuta de mães, que também o público delas era um público materno, né? E essa campanha, ela surge, né, no nível, digamos assim, de rede social, porque até então a gente não podia ter encontro presencial, e rapidamente ela se espalha, né? Então, hoje a gente tem mais de 250 representantes pelo Brasil, tem 150 leis municipais que instituem maio como mês comemorativo, Maio Furtacor, sobre a conscientização de que é importante falar sobre saúde mental materna. A gente tem a campanha que atingiu brasileiras, né, mulheres brasileiras e mães em outros lugares do mundo. Nos 5 continentes tem a campanha acontecendo. Então, a gente percebe que isso traz de um lugar de uma identificação com uma dor mesmo. Né? Toda vez que a gente vai falar com alguém, uma mulher, né, que foi mãe, que é mãe, que foi uma mãe de pandemia, ou que já tem filhos mais velhos, mas em algum momento se conecta. Sim. Sabe? A gente ouve, nossa, é importante mesmo. Nossa, não conhecia. Nossa, mas que importante. Porque tem um lugar ali de uma invisibilidade que a campanha quer trazer, né? Essa dimensão de mostrar aquilo que é tão invisível e que é uma dor invisível e que, de novo, não é nem sobre romantizar, mas também nem sobre apedrejar, mas é sobre, entre uma coisa e outra, como que a gente vai encontrar o nosso possível, né? Pensando nas crianças e pensando no futuro do cuidado, das novas gerações. Não é sobre dizer a gente não quer cuidar mais, mas é como que a gente vai convocar outros atores para cuidarem junto. Sim, sim. É uma aldeia, né? Que a gente precisa, né? Para estabelecer esses cuidados. Então, a pandemia vem para escancarar algo que não nasceu na pandemia, né? Mas que se tornou... né, acabaram aumentando alguns índices, né, como esse que você contou, enfim, né, então escancara algo que é uma construção social, uma construção histórica, né, desse lugar, desse papel, né, que a mulher vai construindo e sendo direcionada a construir, né, ao longo da história, e aí a gente possivelmente, né, tínhamos muitas mulheres, né, pensando sobre isso, entendendo a necessidade, né, de movimentar para virar esse jogo, né, e poder fazer isso numa grande comunidade, né, e ver isso reverberar e ver o movimento crescer, a gente só tem a ganhar com isso, né, e levar cada vez mais longe, né, e para pessoas, de mães, mulheres em diferentes condições de cuidado dos seus filhos, né, porque como você falou, temos as mães com condições privilegiadas, né, que precisam dessa rede, assim como mães em situações de vulnerabilidade total. Também. E aí eu tô falando financeira, econômica, né? De moradia, enfim, né? Então a gente tem que pensar nessas múltiplas maternidades. Aqui eu sempre falo, né? Das infâncias no plural. E existem também as maternidades no plural, porque são diferentes condições a cada uma delas, né? E a gente poder levar essa mensagem, esse manifesto mesmo, né? Exato. Dessa conscientização de que esse cuidado das infâncias é um cuidado que precisa movimentar todos nós e diferentes esferas, ele é urgente, né? Ele é necessário e eu espero que muitas pessoas que estejam aqui nos ouvindo possam se conectar, né? E desejar entender mais sobre isso e podendo ser esse porta-voz, serem essas portas-vozes, né? Dessa necessidade, né? Sim. E Vanderlúcia, eu quero te perguntar o seguinte, você que está diretamente envolvida em ações, né, de impacto social, sustentabilidade, o que te aproximou, né, dessa causa da saúde mental materna, para além do que você já nos trouxe, né, da vivência enquanto mãe, mas como que é esse combinado, né, de experiências profissionais, esse lugar, né, de se movimentar também por outras causas que, né, hoje nós precisamos mesmo, né, estarmos envolvidos, e o que te aproxima da campanha? O que me aproximou da campanha, primeiramente, foi o fato de eu ser mãe e essa questão da saúde mental, acho que foi comentado pela Débora e eu queria reforçar, que às vezes a gente coloca o tema pensando só nas fase inicial do desenvolvimento da criança.
E esse é um tema que nos impacta, pelo menos o meu filho tem 15 e ainda está me impactando, eu não sei nem até quantos anos vai. Então, eu acho que a gente precisa dar visibilidade a isso também. E só reforçando que o brincar, eu entendo que também a visibilidade não tem que ficar nos primeiros anos de vida. A gente tem que trazer isso para o decorrer da vida da criança, que vai chegar uma idade que todo mundo acha que tem que só estudar, estudar e estudar, lá pelos 15, 16, aí vem o vestibular, enfim, e a gente apaga isso. Então, como pessoa e como mãe, eu acho importante a saúde mental da mulher estar em pauta durante todo o período e também acho importante o brincar e preservar isso estar em pauta. Agora, como profissional, e me aproximou muito da campanha, eu entendo isso como muito importante, porque isso traz um impacto muito grande na vida profissional desta mãe, dessa mulher, que precisa estar no mercado de trabalho, inclusive para manter a sua saúde mental e pagar suas contas, porque quando a gente não tem dinheiro para pagar a conta e ainda tem um filho para criar, a saúde mental desregula mesmo, e não tem como dizer que não desregula. Então, eu acho que esse é um tema importante que tem que vir para a sociedade entender o papel da mulher e o lugar da mulher em relação a esse tema. Porque, por incrível que pareça, a gente ainda tem uma visão repleta de preconceitos ou de julgamento para aquela mãe que tem que sair do trabalho para levar o filho ao médico, para aquela mãe que tem que sair do trabalho porque houve uma chamada de emergência na escola. E como esse ambiente de trabalho acolhe essa mãe? A gente pode dizer, não, tem uma legislação que garante, durante a cada 6 meses, você tem direito a X faltas. Eu entendo que tem uma legislação que garante. Mas e se o teu filho tiver mais necessidade de você nesses 6 meses do que a lei te permite em relação à saída do trabalho para atender o seu filho? Ou, como é a sua relação com seus colegas de trabalho que vão olhar para você e dizer, poxa, de novo, ela está saindo, tem esse privilégio, como se fosse algum privilégio, você sair do trabalho para atender alguém doente, né? Você vai continuar trabalhando. E eu não considero privilégio nenhum, porque eu preferia que o meu filho estivesse bem, né? Mas, enfim, como é que a gente trabalha e como é que a gente traz esse conceito para dentro das empresas e da sociedade? Porque a gente tem um olhar que a empresa cobra do colaborador, os outros colegas de trabalho podem se sentir prejudicados ou cobrados. Puxa, a empresa cobra de mim e não cobra dela. Enfim, esse tipo de conversa que a gente sabe que não é real. Que muitas vezes as pessoas acabam se comportando assim porque o ambiente profissional é de tanta cobranças e tantas metas. Então, não é nem uma recriminação a esses ambientes, é um convite a repensar e avaliar como é essa relação, trazer também os homens para essa conversa, né? Então, se o seu filho está doente, pai, será que naquele dia tem que ser a mãe? Ou será que o pai pode levar nessa consulta? Ou pode ir na escola fazer esse acompanhamento? Ou se não pode, porque às vezes realmente não pode, qual é o apoio que ele dá para a mulher nesse sentido? Né? Dele se sentir responsável por isso também. Não o apoio de que ele está ali para ajudar, no sentido de não, o homem ajuda a mulher. Não, porque a responsabilidade é dos dois, né? Mas como que ele partilha isso, entendendo o apoio mútuo entre os dois? Ou seja, temos um filho, temos uma situação, hoje vou eu, amanhã vai você. Ou como nós dividimos essas obrigações. Como nós dois nos apoiamos na arte de sermos pais. É nesse sentido que eu quero dizer com a palavra apoio. Então, essa reflexão, ela precisa vir da sociedade como um todo, inclusive do ambiente corporativo, para que a gente entenda que isso é importante para a saúde mental da mulher, por consequência da família. Porque a gente sabe que se tem alguém na família que está desregulado, isso desregula a família como um todo. Então, eu diria que a gente não está trabalhando só pela saúde mental da mulher, mas a gente está trabalhando pela saúde mental daquele ambiente familiar e, por consequência, saúde ambiental do ambiente corporativo. Claro. Porque aí aquela mulher vai estar melhor nesse ambiente, os outros colegas de trabalho também vão se sentir melhor com essa relação,
quando a gente tiver coragem de falar sobre isso e não se esconder. A lei permite, é assim, tem X horas por mês ou tantas consultas que a mulher pode fazer. Será que a gente já conversou sobre isso no ambiente do trabalho? Será que essa mulher não entrega muito mais depois, em outro momento? Ficou ali 3 horas fora, mas ela se cobre e ela entrega depois isso em outro momento. Então, esse tipo de diálogo, ele precisa existir. E ele só vai existir se a gente abrir o microfone como agora a gente está fazendo nesse momento, para falar sobre isso e convidar as pessoas. Vamos sentar numa mesa, vamos discutir, vamos conversar todo mundo sobre isso. Não vamos pôr embaixo do pano e fingir que não está acontecendo. Não, aqui na minha empresa está tudo bem. Elas saem. Será que está tudo bem mesmo? Você conversou com a equipe? Numa promoção, né, por exemplo, quando você pensa numa promoção. Como a mulher se sente quando ela tem que sair? Alguém perguntou para ela, se sente culpada? Né? Mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa realmente tirar a cortina sobre isso e falar. E não fingir que não existe, que nada está acontecendo. Sim. E pegar o gancho, né, Wander? Teve agora no mês de maio, não sei se você chegou a acompanhar, Dani, mas teve um protocolaço, né, em várias câmaras municipais, estaduais, sobre um PL em que abona a falta da mãe ou de quem cuida. Né, que isso não gere descontos, porque ainda tem mais essa. Quando você tem lá o garantido por lei, mas tem em algum momento que você no atestado não é para você, é para criança, você tem a falta justificada, mas você tem o dia perdido. Exatamente. Sim. Então, olha o quanto que isso, quando recai sobre só uma pessoa, você ainda pensa no que é cobrado, no que essa mulher perde, né? E aí, assim, eu acho que são dados, já que a gente enveredou, né, para essas questões sociais, eu acho importante dizer, né, assim, a gente tem mais de 50% dos lares brasileiros chefiados por mulheres, né? Então, a gente está falando da grande maioria como maternidade solo. Se você diz, né, se você pensa sobre isso também, você pensa em que essa mulher, talvez ela não tenha alguém que possa, no cotidiano, a quem ela recorre, né? Para, de repente, em momentos como situações tão próximas, que tem que ser um responsável, né? Que tem que entender do histórico de vida da criança numa consulta médica. Não pode ser qualquer um. Não, eu tô trazendo aqui, avalia aí. Tem que ser fazendo alguém... um favor pra mãe, né? Não dá. A mãe não pôde vir, eu não sei o que tá acontecendo. Atende aí a criança. Não tá aqui, faz o teu job, né? Não tem como. E depois me dá por escrito pra poder ler e falar pra mãe, Posso né? gravar a consulta pra mostrar pra mãe? Então, veja. E aí, então a gente tem... é tão complexo, né? A gente vai falar, por exemplo, né? Ultimamente eu tenho lido algumas coisas que o Instagram vai me entregando, assim. Inclusive, que a pobreza é feminina. A pobreza, ela tem raça, ela tem gênero, né? Porque a gente sabe que as mulheres em mesmo posto de trabalho vão ganhar pelo menos 20% a menos. Essas mulheres, né, considerando que são a principal cuidadora, elas vão ter o salário diminuído porque estão saindo né? Vai ter dias descontados. Essas mulheres, às vezes, o mercado de trabalho exclui. A gente também tem, né? Tem dados que comprovam que 50% das mulheres ficam fora do mercado de trabalho depois que o filho nasce, até 1 ano do filho, né? Não por escolha. Né? Às vezes a mulher pode ter essa escolha. Eu tive essa escolha, né? Minha filha nasceu, eu cumpri a minha licença, fiz as férias e decidi em comum acordo, né, com o Tom, que é o meu esposo e pai das meninas, de ficar por um tempo fora do mercado de trabalho, porque era meu objetivo cuidar dela. Mas eu tinha esse lugar de privilégio. E foi uma escolha minha. Não tem que ser a escolha. Isso, né? Uma coisa que eu gosto, vendo ali o livro da Vera, né? Que eu amo, foi minha professora na formação que eu fiz. E aí, uma das coisas que ela diz é: o para todos não existe. Né? É da psicanálise. Então, assim, o que funciona... A Wander gosta do brincar e pode funcionar para muitas mães, mas tem isso que é singular nessa relação. Porque o João gostava muito de brincar também. Né? Então, assim, veja, é uma coisa dessa dupla, é um encontro aqui. Né? Eu tenho 2, né? Então, cada uma é uma coisa. Sim. Brincadeiras que a Rebeca tem, a Lavínia não tem.
as preferências. Então, assim, de alguma maneira, às vezes até a mesma fórmula, você fala, nossa, é isso. Então tá, peguei essa fórmula aqui, vamos repetir. Não vai repetir com outra criança, porque não vai ser daquele jeito. E o quanto esses tem que, Exato. eles têm sobrecarregado muito, né, as mulheres. A gente recebeu aqui uma participação, já recebemos várias. Mas uma das pessoas aqui fala como que aquilo que o Instagram, né, que as redes sociais trazem como os ideais de maternidade para isso, né, que a mãe tem que fazer aquilo. Porque, assim, ela vai ser uma boa mãe, assim, né? O filho vai ter um desenvolvimento bom, assim, ele vai aprender tudo no momento certo. Então, esses tem que. De que forma que isso impacta diretamente nessa sobrecarga mental materna, né? E de que maneira que a gente consegue ir se... tomando consciência, né, do quanto isso é impactante também para essa sobrecarga, né? E não digo nem de tempo de uso de tela, né, do tempo que você usa, mas do quanto essas mensagens, esses convites, né, vão trazendo ideais, às vezes longínquos, e que não são dessa natureza do encontro entre essa mãe e o seu filho, né? E aí se distancia de tudo isso e parece que daí vai virando toda uma bola de neve para o aumento dessa sobrecarga, né? Então, o que esses tem que, né, podem trazer para essas mulheres? Olha, Dani, eu costumo dizer assim, já ouvi muitos relatos, né, de mães dizendo assim, eu comecei a dar unfollow, né? Esse negócio pegando, eu vou parar de seguir. Porque num determinado momento um discurso fazia muito sentido para mim, mas chegou um momento que aquilo estava me distanciando de mim, né? E eu acho que isso é tão potente a gente poder questionar. E isso é uma coisa que eu gosto muito da psicanálise, que é a gente poder fazer furo naquilo que a gente acha que é uma régua que mede todos. Não. Essa régua não mede todos. E tem algo, então, da gente poder mesmo. Essa pergunta ela é muito, muito potente nesse sentido, porque de saída ela já questiona, né? Esse tem que. E valoriza isso que a gente vem enquanto campanha, enquanto vivência, enquanto esse olhar de que a gente precisa acolher essa mulher, essa mãe, com essa história de vida, dentro dessa realidade, com essa complexidade que é. E a partir do que se sabe hoje, que toda essa informação seja como um apoio e não seja para invalidar o saber da mãe. Sim. Então, esse é um ponto crucial, assim. Que eu acho que a grande quantidade de informações e nesse mundo que a gente está, de que todo mundo, então, produz conteúdo, e aí todo mundo, né, valoriza a sua autoridade, o seu conhecimento. Então, aí a gente tem um monte de especialistas que falam de uma realidade, assim, que é um ideal e que a gente sabe que é sempre da ordem de um ideal. Mas que, às vezes, nem sempre comunica dessa maneira, né? E aí você tem isso em que a distância da vida, né, e do real, do possível, que é tão longe, que isso causa assim, muito mais sofrimento, e muito mais dor, e muito mais cobrança, e muito mais uma invalidação da potência dessa mulher enquanto mãe, do que ao contrário. Sim. Você sabe que você estava falando, eu imediatamente lembrei de um termo muito usado, que é a boa mãe, né? E aí eu fico pensando muito em você teoricamente teria que ser uma boa mãe, como se existisse um modelo para isso. E eu fico refletindo que, na minha opinião, né, não existe essa coisa de boa mãe. Existe a mãe que é possível você ser naquele momento. Então, assim, no momento que o meu filho é pequeno e que eu tenho um emprego insano, que eu tenho uma agenda, eu sou a mãe que eu posso ser naquele momento. No momento que eu sou demitida, eu sou a mãe que eu posso ser naquele momento. Ou, e não só o meu momento, como o momento da criança. Então, a criança está no momento que ela está doente, muitas vezes, eu vou ser a mãe que é possível ser, desempregada com um filho doente. Sim, não sei se dá para entender. Muitas camadas, então, né? assim, Muitas muitas camadas que eu posso ser a mesma pessoa, uma mãe diferente, em diferentes momentos, pela fase
do meu filho e em diferentes momentos, pela minha fase Pela também, demanda, né? porque eu também sou um ser humano e eu também tenho as minhas dificuldades, tenho os meus momentos. Então, isso é muito desafiador. E quando a gente cria essa imagem fantasiosa de que existe uma boa mãe e que a boa mãe segue determinado modelo, a gente vai tentar reproduzir algo que é impossível, que vai gerar em mim um sofrimento insano, que eu vou ser um robô tentando reproduzir algo que não tem nada a ver ou com o momento que eu estou vivendo, ou com quem eu sou como pessoa, e isso sim, com certeza, vai me trazer muitos desafios e vai me deixar muito mais pilhada, vamos dizer assim, para corresponder a algo que não é possível para mim. Então, acho que a gente precisa refletir muito, porque sim, tem dicas muito boas que a gente pode observar, mas eu tenho que entender aquilo como dicas, né? Então, fulana fez assim e funcionou. Pra ela. Para ela, num outro contexto. Pode Posso ser testar? pra mim, pode ser que sim, pode ser que não. Exato. Posso testar? Posso. Mas se não for, eu não me sinto bem, meu filho não se sente bem com esse modelo, Acabou. não serviu para mim. Então, eu acho que esse discernimento a gente tem que ter. E sempre que as pessoas perguntam assim para mim, né, qual é o maior desafio, o que você tem que fazer? Como mãe, digo assim, a gente tem que ter bom senso, só isso. Então, cada situação que aparece, você tem que observar e tomar uma decisão. Ou seja, bom senso para o seu momento, o momento do seu filho, o momento da sua família, porque às vezes a tua família está passando por um momento difícil. Então, a gente tem que ter bom senso, inclusive, para acompanhar essas pessoas e dizer, ok, isso serve, isso não sei, vou testar, ou isso, gente, é um absurdo. Então, a gente tem que ter essa capacidade de reflexão e não só consumir esses conteúdos como verdade absoluta, porque é exatamente isso que você disse. Se você vai olhar a vida daquela pessoa, é completamente diferente da minha. Então, assim, o que funciona para ela vai funcionar para mim? Muito provavelmente O não. Winnicott usa um termo que eu adoro muito, que é da mãe suficientemente boa, né, Débora? Você vai saber falar mais sobre isso, mas eu tenho tentado, né, estudar um pouco sobre isso, assim, não é fácil, né? Mas quando ele traz essa ideia, né, de sermos uma mãe, né, suficientemente boa pro nosso filho, né? Eu acho que tira, assim, algumas coisas tão pesadas, né? Desse ser mãe perfeita, desse ser mãe ideal, de ser mãe como a tal, né? Pessoa, autoridade que eu acompanho, né? Aí vai, acho que trazendo esse lugar humano de ser mãe. Porque fica parece que uma mãe muito plástica, né? Porque daí tem que fazer do jeito que se manda, e assim, e assado. Então, essa mãe, né? Vai se moldando, né? A partir de algo que não é humano lá da sua raiz, da sua verdade. E aí, esse saber, né, que você diz, esse saber materno, que é fundamental, constitutivo para esse ser, né, que a gente tá se relacionando diariamente, ele vai se perdendo, né, em virtude disso que a gente vai criando, né, como ideal, e que essa sociedade do consumo, né, nos impõe para que a gente construa esses ideais para fazer rodar a lógica do consumo, né, e aí a gente deixa de conseguir enxergar a possibilidade de ser essa mãe suficientemente boa. E da potência do que você já é. Sabe? Eu acho que aqui é um ponto. Porque isso que você traz é tão importante, Dani, porque fica assim, no foco da falta. Então eu preciso talvez fazer um curso assim. Porque daí, então, né, se eu fizer desse jeito, ou se eu tiver essa informação, então aí eu vou conseguir dar conta. Como se aquilo que você já faz, aquilo que você já vive, aquilo que já é importante, os valores que você já passa, como você já faz, como se nada disso fosse válido, né? Fosse válido. É invisível, é invalidado, exato, né? Exato, é pequeno, né? Então, eu acho que pegando isso que você falou, assim, só lembrando que quando o Winnicott falou isso, né, que ele falou já faz muito tempo, né? E de lá para cá, o quanto que essa régua do ser boa mãe já extrapolou. Foi até a lua e voltou, se a gente for pensar, né? Assim, esse mês eu faço aniversário, vou fazer 43. Então, sou uma criança anos 80. Não é para falar... sobre uma crítica do que foi, do que é. Mas assim, se a gente for pensar, o que era ser uma boa mãe nos anos 80? Não sei nem se tinha essa pergunta. Assim, sabe? Não sei se a gente... Não me vê... Nunca ouvi isso, por exemplo, assim. Mesmo sendo, né, menina e tá ali.
Eu acho que tem algo que foi se construindo, né, nesse lugar, que nos captura. E aí essa régua vai aumentando, né? Então, assim, vou pensar, né, que, o que era você passar coisas boas para um filho? Então vamos pensar assim, eu fui uma criança numa família classe média, né? Então, pagar um colégio, tinha um plano de saúde, brincava. A gente, né, meu pai nos deu lá, assim, fizemos um curso de inglês, um curso de informática. E aí depois eu estudei, fiz, né, faculdade e tal. Hoje, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sabe, o que, né? Então, assim, o tipo de educação, né? Então, assim, os tipos de colégio, os tipos do que se pensa em termos de sociedade, do que se forma, né? Então, assim, tantas coisas que parece que se você não tiver, você está falhando miseravelmente, né? Na criação dos seus filhos, porque você, então, financeiramente não consegue proporcionar, como se aquilo que, então, você proporciona, aquilo que você tem dentro, né? Desse vínculo, do que você vive no dia a dia, desse cuidado, dessa relação, não fosse nada, né? Sim. Porque não custa, talvez, dinheiro, ou você não precisou pagar um boleto para dar aquilo para a criança. Então, são tantas coisas, sabe? Que eu acho que envolvem, assim, e que realmente a gente se desconecta. A gente muito... Eu tô aqui, tô falando e tô lembrando que como teve a situação da Marina, né, da ministra do Meio Ambiente esses dias, então veio tanta coisa, mas veio uma fala dela, né, de que a gente saiu de uma sociedade do ser e estamos nessa demanda de uma sociedade do ter, e que só o ter, então, quanto mais eu tenho, é o que me assegura a minha identidade e minha subjetividade, e o quanto que a gente precisa mudar essa lógica, né, que é voltar para o ser. Então, é remar contra a maré, é derrubar essa régua toda vez, mas que sempre nos captura. Sempre, porque tô aqui falando e tô lembrando que de, sei lá, quantas vezes que eu também fui capturada e pensado, mas será que se eu não arrumasse será que se eu não ganhasse mais, então eu não poderia oferecer tal coisa? Será que então, sabe? E quem nunca, né? É um ser sendo, né? Porque a gente vai sendo, né? A gente não tá pronta e não tá totalmente na compreensão, né? Sim. E a gente é bombardeada por todos os lados. Então, assim, em algum momento, aquilo te pega e aí você tem que recuperar a razão, voltar. Porque a gente realmente é bombardeado por modelos ideais de comportamento, de estilo de vida, por todos os lugares. Sim. Então não tem como não ser impactada. Às vezes a gente é pego mesmo. E aí eu queria só trazer para não perder, até pra gente fazer essa crítica, essa reflexão, a gente precisa de um caminhar na maternidade. A gente não consegue fazer essa crítica de saída. E por isso que é tão importante, né, quando a gente pensa no cuidado, a gente também pensar nesse cuidado dessa mãe que está nascendo. Né? Porque quando a gente está grávida, ou quando a gente está esperando esse filho chegar, você fica assim, idealizando coisa. Eu vou ser assim, porque vai ser daquele jeito. E depois essa criança chega, coisa não é nada daquilo que você estava imaginando. O mundo cai. E tantas inseguranças, tantas questões. E que nem sempre a gente tem a capacidade emocional de dizer, não, pera lá, isso aqui é do outro, isso aqui não é meu. Calma aí, deixa eu respirar aqui um pouco. Porque é isso, esse está sendo com tantas coisas, tendo que lidar entre choro e o que está acontecendo. Uma criança que não se comunica, você não sabe, né, e tal. Sim. Então, tem um período até que a gente se autoriza ali enquanto mãe, eu acho. E de falar, não, pera lá. Tem coisa que faz sentido para mim, faz sentido, beleza, legal, admiro, mas não é para mim isso aqui. A minha amiga faz muito bem, tal, legal. Mas se eu ficar querendo fazer, não vai rolar. Mas então a gente precisa de um caminhar, né? Não é uma coisa que de saída a gente consegue fazer. A Marina de Sorocaba até pergunta assim, por que ninguém avisa que o pós-parto pode ser mais assustador que o parto em si, né? Porque é desse lugar, né? Dessa profundeza que a gente se vê ali, talvez, né? Na beira de um precipício. Você tem que entrar, você não pode decidir, será que eu vou ser mãe agora? Ou será que vou cuidar ou não vou cuidar? E aí vem todo esse turbilhão, né? De
de viver a experiência, essa experiência nova, né? Que viver uma experiência nova, né? Para todos nós, nos tira, né? De uma zona do conhecido. E, ao mesmo tempo, né, lidar com a sobrevivência, a vivência de um outro ser humano, né? E esse envoltório do que significa, né? Ser mãe nesse contexto, nessa sociedade, com essa família. E esses convites, né? Que a gente vai sendo capturado, eles vão nos tirando, muitas vezes, desse lugar das simplicidades, né? Outro dia eu estava ouvindo uma participação da Julieta Jerusalinski no Roda Viva, eu acho. E ela... E uma coisa me chamou muito a atenção, porque daí ela fala assim, por que será que as mães hoje, quando vão fazer a primeira troca de fralda dos seus filhos, para onde que elas recorrem para buscar essa experiência já construída de como fazer essa troca, né? E ela falou, hoje o nosso mundo faz com que a gente ou vá buscar um vídeo, né, no YouTube, vá fazer um curso de como fazer a melhor troca e os primeiros cuidados. E aquelas dicas da avó que já trocou tantas fraldas, né? Que às vezes a gente já vai com uma ideia assim pré-concebida de que os pitacos, né, são negativos, eu não quero saber nada o que a mãe, o que a avó vai dizer. E aí a gente vai perdendo, né, essa humanização e até esse encontro geracional que faz parte, né, de sermos humanos, porque nos mandam fazer, né, isso, assim, não escute, né, porque as dicas já estão ultrapassadas, mas olha a beleza de estar na relação com um outro mais experiente do que eu, para poder fazer com que eu construa o meu próprio jeito, né, de viver isso. E isso é das simplicidades, né, isso é das coisas de base, né, de a gente ser quem a gente é. E aí a gente vai, né, se desconectando de tudo isso, né, e aí até aproveitando aqui algumas perguntas, eu não vou conseguir ler todas e agradeço demais as participações, mas vou fazendo todas num grande bloco aqui, né? Tô lendo todas pra gente poder contemplar, né, minimamente o que as pessoas estão querendo saber. Mas assim, algumas mães aqui perguntando como que a gente faz essa diferenciação do que é a carga normal de ser mãe e a exaustão, né, da maternidade e já, de repente, tá vivendo à beira de um colapso, né, de saúde mental, né? Então, eu nem sei se tem como responder isso, mas poder levantar, né, algumas questões para, né, uma reflexão mesmo das pessoas que desejam pensar sobre isso. Eu acho que tem coisas, assim, pra gente poder separar, né, Dani, o nível de frustração que a gente fica quando, por exemplo, as coisas não acontecem de acordo com aquilo que a gente planejou, né? Porque quanto mais demanda a gente se coloca, mais exausta a gente fica e mais nos custa manter determinadas rotinas, determinados padrões, determinadas exigências, que muitas vezes a gente poder se perguntar, para quem que é que eu tô fazendo isso? É porque faz sentido para mim mesmo, faz sentido para o meu filho, ou para quem? Por que eu tô fazendo essa escolha? Por que eu tô sustentando isso? E a gente saber que se tem alguém se você tá se sentindo sobrecarregado, já é o suficiente. Não tem que esperar um grau a mais, não tem graus, né? Sabe, você chega todo dia esgotada, alguma coisa não tá legal. Né? Então, tem algo sobre poder se autorizar no seu próprio cansaço, dizer, não tá legal, eu tô cansada, tô muito cansada aqui, sabe? E poder se ouvir, eu acho que tem algo, assim, da gente poder se validar, porque eu até estava dizendo outro dia, já não me lembro mais com quem que eu estava conversando sobre isso, mas a gente, muitas vezes, só para, enquanto mulher, quando a gente para de funcionar. Enquanto a gente está funcionando, tá tudo funcionando e a gente está funcionando. Então, o filho está indo para a escola, o uniforme está limpo, a comida ele está comendo, pelo menos arroz, feijão e uma carne e tal, não está doente. Você tá funcionando, você não olha para você. A gente só vai, às vezes, olhar para a gente quando a gente para de funcionar. Então, acho que tem algo aqui de que o cansaço todo dia, o cansaço, o esgotamento, são sinais que a gente precisa se validar. Não precisa, assim, sabe, esperar parar de funcionar. Sim.
Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que poder acionar, eu costumo dizer assim, bom, se tem muitas pessoas envolvidas no cuidado e alguém está sempre cansado e alguém não está cansado... Esse circuito não tá funcionando. Né? A gente tem que estar revendo essa distribuição, sabe? E da gente poder, né? Eu lembro, por exemplo, acho que na pandemia mesmo, teve uma vez que eu chamei o Tom assim para uma conversa e para dizer assim, eu tô muito cansada. E aí ele falou, mas olha, eu também tô trabalhando, né? Porque na época, sim, só ele fazia o trabalho formal, né? E eu tava ali com as meninas. E era aquela coisa, eu lembro assim de ter colocado a máquina de lavar funcionar, porque era tanta louça de café da manhã, almoço e janta, café da manhã, que a minha mão começou a partir, assim. E eu falei, caramba. E aí aquilo aconteceu e eu falei, não, pera lá. Eu falei, eu tô cansada e eu não tenho solução, mas nós vamos ter que encontrar aqui uma solução, sabe? Porque nem sempre a gente precisa ter já também, eu já sei como que eu vou resolver. Já vou fazer uma lista e dividir as tarefas. Exato, e daí... Às vezes é só você dizer, é isso. Temos um problema. Mas além desse tô cansada, tem uma coisa também que pelo menos eu observo muito em mim, que liga um alerta, que é quando eu começo a ficar muito irritada. Então, assim, às vezes eu ainda dou conta, eu sinto cansaço, mas eu ainda dou conta, mas eu começo a ficar irritada com tudo. E se eu começo a ficar irritada com tudo, eu já sei que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que a gente tem que se observar mais e entender. Porque para mim é assim, para outras pessoas pode ser diferente. Mas eu acho que a gente precisa se observar mais e a gente não se observa. A gente observa o filho, observa a família, observa outras pessoas e deixa de observar pra gente. Então, eu acho que a gente tem que se conhecer, começar a olhar pra gente mesmo e entender o que é um gatilho pra mim. Tem gente que vai exagerar na comida, tem gente que vai deixar de comer, tem gente que vai ficar irritada, como é o meu caso. Então, eu acho que esses sinais... Insônia, né? Tem vários sinais que a gente só vai saber se a gente começar a olhar pra gente e entender, opa, eu tô com insônia. Por que eu tô com insônia? Opa, eu estou realmente mais irritada. E não normalizar, né? Exato. E não normalizar. Então, tipo, eu tô irritada. Se eu tô irritada é por algum motivo. Então, eu devo estar sobrecarregada. A mãe tá sempre irritada, a mãe tá sempre com sono. Exatamente. Esse discurso que desfavorece totalmente esse nosso encontro com a gente própria, né? E a gente só vai perceber isso se a gente começar a se observar. E a gente não se observa, a gente sai fazendo. Não, tem que fazer. Tem que fazer. A gente precisa reservar esse tempinho. E aí eu não acho que é uma vez por mês, uma vez por semana. É diário. Todo dia, ou no começo do dia, ou no fim do dia. Você parar para pensar como foi o seu dia, como você está se sentindo e que gatilhos você está vendo estourar. E aí, quando você percebe isso, que às vezes a gente percebe, eu tô cansada, tô irritada, tá, e aí, vou continuar? É assim, é pensar em soluções para isso. Com quem eu tenho que conversar, ou o que eu tenho que mudar se eu sou solo, né? O que eu tenho que mudar na minha rotina para que isso seja resolvido de alguma maneira. Claro que a gente entende que tem fases na vida. Alguém ficou doente durante 15 dias, vai ser esse perengue mesmo. Mas quando a coisa está se tornando comum e diária, gente, tem que parar e tem que pensar. Fazer uma leitura, tem que fazer né? Uma leitura de si, uma leitura da realidade. Exatamente, né? Isso. E assim, aproveitando o gancho aqui com outras perguntas também, eu já tinha pensado em falar sobre isso. As pessoas estão querendo saber como que a gente começa a partir para as ações, para fazer esse movimento crescer, né? Como chegar nas políticas públicas, né? Como é que a gente pode cuidar mais das mães solos, por exemplo, né? Então, como que a gente pode ser parte real de rede, né? De apoio real, que acolhe, que sustenta e que protege essas mães, né? Para além desse movimento de olhar para si, poder dar esses bastas e poder, né, não achar um problema, pedir ajuda, que teve uma mãe aqui também que falou isso, às vezes eu me sinto fracassada por ter que pedir ajuda, né? Então é esse sentimento, né, que aparece, porque, né, a narrativa, né, que o discurso social, né, muitas vezes nos coloca nesse lugar. Sim. Mas como é que a gente parte, né, para essas ações? Como chegar a movimentar políticas públicas para isso, por exemplo? Ai, Dani, é tanta coisa, né? É muita coisa. Eu costumo dizer assim que é um desejo de mudar o mundo, né? Sim, sim. A gente não tá nessa campanha com pouca ambição. Somos ambiciosas. Porque é um desejo
desejo de mudar o mundo, é um desejo de mudar. Porque, assim, inclusive, da gente poder pensar que tem algo que é sobre propor coisas novas, mas tem algo também, inclusive, que é sobre resgatar modos de ser, modos de vida que a gente abandonou. Né? Então, quando a gente pensa, nem sempre o cuidado foi tão solitário assim. O cuidado está solitário para uma camada da população, assim, né? Classe média, de maneira geral, em que essas mulheres estão cada vez mais solitárias e cada vez mais pressionadas e oprimidas por essa lógica do indivíduo, do eu tenho que dar conta sozinha. Porque se a gente vai, né? Esse ano a gente fez alguns eventos em ONGs que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade, essas mulheres têm redes. Elas têm grupos, né? Elas se encontram, sabe? Elas possuem redes. E quando eu me dei conta, eu falei, nossa, eu tô aqui pensando em como fazer rede, porque foi um debate que a gente vem fazendo desde o ano passado, de como fortalecer rede de apoio, como que a gente vai pensar em rede de apoio, como que a gente vai fazer a campanha, nós, enquanto mulheres, sermos rede de apoio umas para as outras, tal. Tem mulheres que já que fazem isso, que são, sabe? Que talvez não estão tão capturadas por... Eu tenho que, então, fazer do melhor jeito. Ou tem que ser só do meu jeito. Ou se eu não fizer, é porque tô falhando. E daí eu não consigo fazer, não consigo me aproximar. E aí eu também tomo isso pra mim, assim. Porque também isso diz de mim e de como eu sigo e faço as minhas escolhas. Então, eu fico assim... da gente... A gente não tem, né, assim... Nós não temos algo... estruturado, né? A gente tem, por exemplo, esse projeto de lei, por exemplo, é uma coisa que eu entendo que enquanto campanha a gente precisa apoiar e mobilizar na nossa página, que é de que, pensando em que a gente só vai pensar num cuidado partilhado se esse cuidado deixar de ser um privilégio para os homens. Que então o homem não precisa faltar, alguém falta e cuida das crianças. Então quem está pagando o cuidado, de certa maneira, é a mulher, né? E aí a responsabilidade fica sobre ela. E aí você tem mulheres fora do mercado de trabalho. Ou você tem mulheres, assim... Por que se fala tanto em empreendedorismo materno? Porque a gente não tem creche, sabe? Essa semana passada eu estava vendo uma reportagem aqui em Curitiba. Faltam 7.000 vagas de creche. E creche, assim, de crianças até 3 anos. A gente não entrou nem na escola, sabe? Então, como que você... Então, ou seja... Né? Então, por exemplo, a gente precisa de creche, a gente precisa de profissionais que possam cuidar e ter uma atenção, né, para esse momento perinatal em que as crianças chegam. A gente precisa que espaços de convivência como escolas, como bairros, como comunidades, como igrejas, como, sabe, a gente tenha esse olhar, esse cuidado, esse apoio, para esse cuidar junto e coletivo. Né? E a gente precisa que as empresas também pensem assim, né? No cuidado, porque é sobre isso. Né? Se a gente não se cuidar enquanto sociedade, não é à toa que a taxa de natalidade vem diminuindo vertiginosamente. Por que ninguém mais quer ter filho? Porque filho custa. Custa, mas não custa só financeiramente. Custa emocionalmente. Sim. Custa muito. É né? Então, é assim. Tem muita coisa a se fazer, né, gente? Muita coisa a se fazer. Exato. A Brincaê, então, teve a alegria de se conectar com a campanha nesse mês de maio, né? Com 2 ações lindas que a gente conseguiu fazer aqui em Curitiba juntos, né? Que é um espaço de brincar para os bebês aqui no centro da cidade, né? Então, ocupar o espaço público, né? Para que as mães pudessem receber, né, o seu momento de acolhimento e, enfim, né, e também o encerramento da Semana Mundial do Brincar, né, que a gente combinou junto para poder fazer também uma ação numa praça pública aqui de Curitiba, né, então levando isso, né, para os espaços públicos, né, também. E aí eu queria ouvir de vocês o que emociona, o que surpreende quando espaços como esses são criados, né, porque a cada ano eu acho que vocês vêm conquistando cada vez, né, mais espaço, mais possibilidades
possibilidades de ação, e não é à toa, né, que a campanha já tomou essa proporção, né, de ter tantos representantes no Brasil, representantes fora, né, do Brasil, e o que muda, né, quando a gente coloca as infâncias e as mães no centro das experiências urbanas, né? O que significa isso para a campanha? Eu vejo um valor fantástico, porque a gente começa a ocupar os espaços públicos de verdade. Porque muitas vezes esses espaços não são ocupados, eles ficam lá e a gente acha que não, vou ficar em casa, vou ficar trancado, né? Não vou partilhar desses espaços. Então, a partir do momento que a gente ocupa esses espaços e convida as pessoas para atividades como essa, que além de ser uma atividade com as crianças, né, daquele momento, ainda convida a sociedade a vamos replicar isso em outros lugares também, eu acho que a gente faz um movimento que parece que não tem muito impacto, mas ele tem um impacto no subjetivo das pessoas entenderem. Eu posso fazer isso na praça, na esquina da minha casa? Eu posso brincar, eu posso ocupar esses espaços? E eu acho que isso é extremamente importante, porque reflete para a sociedade que ela precisa e deve ocupar esses espaços com esse tipo de ação, como também prepara o poder público para entender esses espaços precisam estar qualificados e bem cuidados para que a população possa usufruir dele. Então, eu entendo isso como um ganho que não é da noite para o dia, a gente sabe que é uma conquista, e que ele não pode parar, né? Porque se a gente ficar 2 anos sem ocupar esses espaços, a gente já vai perder a autonomia sobre eles. Então, de quanto é importante a gente ir ocupando, ir conscientizando e mantendo uma frequência desse tipo de ação. Então, isso eu acho que é um dos principais ganhos que a gente tem. De certa forma, estimular as políticas públicas a entenderem que esse espaço é comunitário e que a comunidade, a sociedade entenda que pode e deve ocupar esses espaços. Para uma outra ação também que acaba repercutindo nisso, que as pessoas, quando participam desse espaço, elas passam a refletir sobre alguns aspectos que a gente traz da campanha. Porque isso é muito interessante. Tem muita mulher que, apesar de estar com essa sobrecarga toda, ela não se deu conta ainda disso, né? Ah, eu tô sofrendo, mas eu acho que é assim mesmo. Me disseram que é assim e que tem que ser assim. Então, a gente também proporciona um momento para as mulheres, para os homens, para quem está nesses espaços ou para quem passa por lá, de refletir sobre esse tema. E eu acho que esse é um primeiro momento, que eu acho que a gente precisa ter consciência, né? Primeiro precisa passar pela consciência de que isso está acontecendo, aí para uma reflexão do quanto isso me impacta, para uma possível ação, como eu faço para mudar esse cenário ou essa situação. Eu entendo que esses são os maiores ganhos da gente estar nesses espaços realizando essas ações. E que estar assim é o que a gente vem sustentando na campanha, que é sobre promover saúde. Sim. Né? Sim. É promover saúde. Então, promover espaços de brincar, promover espaços de convivência, promover espaços de troca, promover espaços de conexão, de afeto, de criar memórias. E isso é promover saúde. Que é o contraponto de cuidar da doença, né? A gente trabalha na base, né? Da promoção da do saúde. Pertencimento, sabe? Do olhar no olho, do estar presente. Porque o brincar é estar presente. Né? Tá ali, então é se cuidar, se você é uma mãe mais contemplativa do brincar, você contempla enquanto você troca uma ideia com alguém. Se você é uma mãe da brincadeira, você brinca, né? Ou a família brinca. Então é sustentar que a gente está aqui para promover saúde, sabe? Sobre que isso. Bonito. Eu quero aproveitar aqui para agradecer cada pessoa que está acompanhando a gente aqui ao vivo, seja pela rádio Habla FM ou pelo YouTube da rádio também. E também quero dizer que se você está aqui com a gente, chegou até aqui, manda uma mensagem no WhatsApp da Brincaê, 41 3798-5630. Escreve assim pra gente: ouvir ao vivo, repensar as infâncias. E aí você vai receber um mimo ainda, né? Só de mostrar que teve em contato com a gente. Se você tiver alguma questão, quiser continuar essa conversa, né? Manda um WhatsApp pra gente, que a gente vai mobilizar uma forma, né, de aproximar vocês também da campanha, dessa temática. Então, só repetindo, é o 41, a gente tá aqui em Curitiba, 3798-5630.
30. Por falar nisso, junho também é o mês de aniversário da loja da Brincaê. A gente tem um e-commerce, tem muito lançamento especial vindo por aí. Então, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, @somosbrincaê. Entra na nossa comunidade, a nossa comunidade de seres brincantes está crescendo a cada dia. E aí, a gente também vai movimentando essa possibilidade de colocar o brincar, né, em todos os lugares e como prioridade na nossa vida, né, e no cuidado, na promoção da saúde. Exatamente. E para fechar, meninas, eu quero aqui agradecer demais esse nosso bate-papo, né? Foi de uma profundidade, assim, que eu não sei nem nomear. Muitas pessoas comentando, pessoas emocionadas nos ouvindo, jovens ouvindo junto com as suas mães e comentaram que enquanto estavam ouvindo o programa, começaram a saber das dificuldades que essa mãe passou enquanto mãe. Então, promoveu até momentos de contato entre as famílias, né? Para pensarem sobre o lugar da mãe. Então, é de arrepiar, né? Depois eu vou compartilhar com vocês as participações. Então, foi muito especial, muito bonito, né? Tudo que a gente conseguiu construir aqui nesse espaço. O espaço está sempre aberto para vocês. Foi uma conversa necessária, sensível, né, e potente. E para finalizar, eu queria que vocês pudessem deixar um recado, cada uma de vocês, né, para quem está nos ouvindo, e também contar como que as pessoas podem se aproximar da campanha, como é que elas podem entrar em contato com vocês, como é que elas podem encontrar, de repente, os representantes nas suas regiões, porque a gente tem pessoas do Brasil todo aqui falando com a gente. Ai, que legal. Bom, então, agradecer, Dani, que foi uma delícia. Nossa, foi tão fluido, assim, né? E é um tema que me convoca tanto, que eu amo, né? Amo poder falar. Então, para deixar um recado, né? Eu sou a Débora Sanches, psicóloga, psicanalista, atendo, né? Faço atendimentos preferencialmente para mulheres que são atravessadas pela maternidade, mas atendo outros públicos, online e presencial aqui em Curitiba, lá na Casa João de Barro. O meu Instagram é o @Débora Sanches, Débora tem H no final, né? Então é Débora Sanches. E para se conectar com a campanha, nós temos o nosso coletivo daqui de Curitiba, que é o Onda Furtacor Curitiba, então @Onda Furtacor Curitiba. Quem é de Curitiba e quiser somar aqui. Quem é de outros lugares pode entrar em contato com o nacional, que é o @Maio Furtacor. E aí lá ela direciona, eu sou de cidade tal, então tem se você pode procurar Onda Furtacor, que cada cidade fez o seu Onda Furtacor tal cidade, sabe? Legal. Então também dá para procurar, ou, mas eu não tem aqui na minha cidade, eu gostaria de fazer esse movimento aqui. Só entrar em contato com o nacional, que é @Maio Furtacor, que a Amable, se eu não me engano, ela e a Ana, que estão organizando ali, cuidando, tem a Carla também, que cuidam das redes sociais, da campanha do Nacional, elas direcionam, né? A gente tem intenção de fazer outros eventos ao longo do ano, afinal, saúde mental materna não importa só em maio. Importa o ano inteiro, Importa né? o ano inteiro, né? Exato. Então, fiquem atentos, que quem quiser participar, quem quiser se somar à nossa campanha, quiser ser voluntária, gostei, quero participar, manda um direct lá no nosso Instagram, que a gente aciona e bota no grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupão lá que a gente organiza as voluntárias. Então, é isso. Muito bem, quero agradecer imensamente o convite, foi um bate-papo maravilhoso, onde eu refleti muito, né? Eu acho que momentos como esse são importantes porque a gente mesmo para refletir alguns aspectos, que eu fiquei muito feliz com as perguntas que foram surgindo, porque a gente entende que esse tema está ressoando para as mulheres, né? Então, perceber essas questões que foram que a audiência trouxe são bem bacanas para fortalecer a gente. Pelo menos eu saio daqui fortalecida no sentido, esse tema realmente precisa ser debatido, ser refletido em vários espaços. Então, obrigada por essa oportunidade, obrigada por todas as participações. Para quem quiser me seguir no Instagram, é Vander.Lúcia, vocês podem me encontrar por lá. E como recado final, eu queria ser repetitiva mesmo, né? Mas trazer aqui para quem está assistindo a gente a importância da gente olhar para a gente mesmo
e identificar aquilo que nos incomoda ou aquilo que está nos trazendo algum desconforto e a gente verificar o que podemos fazer para isso. Se existe algum apoio, alguma rede ou algum movimento ou alguma mudança que você consiga fazer no dia a dia, porque quando a gente se permite adoecer e não é intencional, às vezes isso acontece porque a gente está muito ocupado para olhar para a gente mesmo. Então fica aqui esse convite, né, para que as pessoas comecem a olhar para elas e perceber nelas o que está incomodando, para daí a gente ver ou avaliar qual ação que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Maravilha, meninas. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi o Repensar as Infâncias. A cada episódio, uma nova lente para a gente pensar sobre o cuidado, pensar sobre a infância, pensar sobre o brincar. Então, agradeço demais cada um de vocês que esteve aqui com a gente hoje. E até a próxima. Até.